Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 2 da Unifesp de 2020. Então, bora lá! E ela começa assim. Em células-tronco embrionárias, o potencial de pluripotência pode variar entre as células oriundas de um mesmo embrião. À medida que o embrião se desenvolve, as células-tronco alteram a quantidade de determinados microRNAs, pequenas moléculas de RNA que apresentam uma sequência de nucleotídeos complementar a de um RNA mensageiro. Os microRNAs degradam ou impedem a tradução dos RNAs mensageiros a que se associam, e dessa forma contribuem para a manutenção da pluripotência das células-tronco embrionárias. O entendimento desses mecanismos de regulação de pluripotência pode auxiliar as pesquisas com as células-tronco embrionárias e também com as células-tronco pluripotentes induzidas, obtidas a partir de células adultas de pacientes modificadas em laboratório. Na letra A, ele pede: qual é a sequência de bases nitrogenadas no microRNA que se liga à sequência de bases CA-UGU de um RNA mensageiro? Cite outra molécula de RNA que pode se ligar ao RNA mensageiro. Na B, no que consiste a pluripotência das células-tronco embrionárias? Qual a vantagem do uso das células IPIs na formação de tecidos para transplantes? Então, antes da gente começar a responder, eu já vou pedir para você curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Agora que você já fez isso, bora lá! A primeira coisa que essa questão quer é saber se você sabe quais são as bases complementares. E aí você tem a diferença entre DNA e RNA. Quando a gente fala de DNA, a gente tem que pensar que o A se liga com o T e o C se liga com o G. E aqui vai um a mais assim, tem o A com T tem 2 pontes de hidrogênio entre eles. E o C com G tem 3 pontes de hidrogênio entre eles. Então, aqui, ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Mas aí é só um complementar. Agora, quando a gente fala de RNA, ele vai ter o A se ligando com o U e o C se ligando com o G. Então, o RNA tem uracila e o DNA tem timina. DNA tem timina, RNA tem uracila. E aí você tem que saber esse tipo de complementaridade, eu acho que eu falei errado, mas é esse complementar, um complementa o outro. Aí, para saber isso, era o que você precisava levar. Agora que eu sei isso, qual vai ser a sequência de microRNA? Então, se é um RNA, ele vai se ligar a essas bases aqui de um RNA mensageiro para travar aquela parte específica, porque esse microRNA tem a capacidade de anular aquele lugar. Então, aquele lugar em específico não será lido, não será codificado pelos RNA ribossômicos, pelo RNA transportador, para ser traduzido de forma proteica. Então, aquele RNA mensageiro fica inativado. Aí, o que é importante? A gente saber essa sequência. Então, como vai ser a complementaridade de RNA para essa sequência específica? Vai ser C com G, então C ele vai se complementar com G, o A ele vai se complementar com o G ele vai se complementar com C e o U vai se complementar com o A. Então vai ficar GUCA. Que aí é só bastar você lembrar essas coisas aqui, aí sabendo que a gente está falando de RNA com RNA, você precisa pôr isso na caixinha, e aí você ir fazendo as análises. O C, então é o G. O A, aí o A vira U. O G vira C, e o U vira A. Acabou. Então essa é a primeira parte da letra A. Aí ele para falar, cite outra molécula de RNA que pode se ligar ao RNA mensageiro. E aí a gente tem que lembrar, que eu vou pôr aqui a resposta para poder escrever do lado. Aqui seria GUCA, que é a sequência correta, e depois a gente pode ter o RNA ribossômico, mas não só o RNA ribossômico. A gente precisa, aqui, nesse caso, a gente precisaria lembrar do mecanismo de tradução do RNA. Então você terá a fitinha de RNA mensageiro, aqui é o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vão ter os códons. Esses códons eles vão ser lidos e vão entrar para a substância pro RNA ribossômico. Então essa bolotinha aqui, esse chapeuzinho, é o RNA ribossômico. Então outra molécula que pode se ligar ao RNA mensageiro é o RNA ribossômico.
Mas você também tem o que a gente conhece como o RNA transportador, que aí vai ser o RNA que vai transportar, que vai conter os anticódons e os aminoácidos para poder juntar eles para formar as proteínas. Então o mecanismo de tradução ele é feito dessa forma aqui. Então você poderia falar RNA transportador, RNA ribossômico também, tá? Então eles são, tanto faz qual você escolheria. A banca da Unifesp aceitou as duas respostas. Agora a B. No que consiste a pluripotência das células-tronco embrionárias? Quando a gente fala de pluripotência, ela tem a potência de se tornar uma diversidade de outros tipos de célula. Então, são células que têm a capacidade de formar diversos tipos celulares de diferentes tipos de tecido. Porque, se você parar para pensar, no início você é composto por duas células. Praticamente uma célula só, né? Você é composto pelo óvulo e aí tem a junção com o núcleo e o material genético do espermatozoide. Mas no começo é uma única célula lá, o embrião lá. E aí esse embrião, ele consegue o zigoto. E aí o zigoto ele vai se dividindo em várias outras células. Por enquanto não tem diferenciação nenhuma. Mas se você olhar, a sua mão está bem, os seus dedos são diferentes, sua unha, seu cabelo, seu olho, seu cérebro, seus rins, seu pulmão, são células de formatos diferentes. E isso acontece porque no início existe uma célula que é conhecida como célula totipotente. E aí ela sim tem a capacidade de se diferenciar em todos os tipos de tecido. A pluripotência ela tem um pouquinho menor, ela é um pouquinho diferente. Mas se você respondesse qualquer uma dessas coisas, ia ser isso. Mas é uma célula capaz de se diferenciar, ou de se transformar em qualquer outro tipo celular do nosso corpo, qualquer outro tipo de tecido. E aí a vantagem de a gente ter as células que são pluripotentes induzidas na formação de tecido de transplantes é a seguinte, deixa eu pôr aqui e eu vou explicar para vocês o porquê. Na letra B eu responderia, a pluripotência consiste na capacidade dela ter, consiste na capacidade dela transformar-se em qualquer tipo de célula. Evitar que haja rejeição. E aí, qual é a vantagem do uso de células? É evitar que haja rejeição do órgão, diminuir ou até mesmo eliminar a necessidade de tratamento imunossupressor no indivíduo transplantado. E aí, esse ponto aqui, a banca da Unifesp disse para responder rejeição. Então, era para falar sobre rejeição. Mas um outro ponto importante da vantagem, uma das principais vantagens é a rejeição, mas ela está relacionada com o sistema imunológico do indivíduo. Por quê? Quando a gente tem as nossas células paradas aqui, essa aqui é um exemplo de célula. Na membrana dessa célula, a gente tem o que é conhecido como glicocálix, que é uma associação de carboidrato com proteína, e ela tem a capacidade, é como se fosse o RG da nossa célula, ou o CPF. Esses glicocálix, eles falam, olha, essa célula aqui é sua, essa célula aqui não é sua. E aí, se o RG, ou a identificação dessas células, que é o glicocálix, não estiver de acordo com o que o nosso sistema imunológico identifica como sendo nosso, ele vai fazer com que o sistema imune ataque essa célula. E aí, quando ele ataca essa célula, ele tem o processo de rejeição. Por isso que as pessoas transplantadas, elas precisam tomar os imunossupressores para que não aconteça essa resposta imunológica. Porque por mais que você tenha os testes de histocompatibilidade, ou seja, aproximação de células, ou seja, esse glicocálix aqui, ele não é tão diferente, ou outras proteínas das células, eles não são tão diferentes assim da pessoa que é transplantada, do órgão que está sendo transplantado, ele ainda assim gera uma resposta imune, como se fosse um corpo estranho para você. E aí o seu corpo começa a atacar. E aí você tem que suprimir a sua resposta imunológica para que você mantenha esse órgão de forma íntegra, que ele não sofra o processo de rejeição. Por isso que precisa imunossuprimir. Quando você faz essa célula-tronco pluripotente induzida, você vai fazer com que a própria célula do paciente, da pessoa, seja voltada, você consegue regredir o processo de diferenciação dela ou de transformação dela ao longo do tempo, você consegue
transferir ela para um processo anterior e fazer com que ela vire outro tipo de célula. Quando você faz isso, você permanece com o glicocálix e as outras proteínas de membrana da célula permanecem igual. Então, para o seu corpo, aquela célula ou aquele órgão, ele não vai ser algo diferente seu. Ele vai ser como se fosse o seu próprio. E aí você evita esse processo de rejeição, porque o seu sistema imunológico ele identifica essas células como sendo suas. Então ele não ataca. E aí você consegue diminuir ou até mesmo eliminar a necessidade de o paciente ficar tomando imunossupressor, o que tem muitos efeitos colaterais. Mesmo que seja muitos efeitos colaterais, ainda é melhor você fazer o transplante, caso seja indicado para você, do que não fazer, porque muitas vezes o transplante salva a vida da pessoa. Então ele mantém ela viva por mais tempo do que se não fizesse o transplante. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte ele e compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, quer saber um pouco mais, curiosidade, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários para a gente discutir e crescer essa discussão. Beleza? A gente se vê na próxima. E eu acho um beijo, um queijo. Tchau!